Olá, agora boa noite. 18 horas e 4 minutos, aqui na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Abrindo mais uma live do programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. E vamos hoje conversar com Mônica Moura num tema muito atual e importante chamado O Desafio da Conquista do Primeiro Emprego. Então eu vou carregar aqui a arte da live para que a gente possa se orientar. Bem-vindo TV Ciência e Movimento, bem-vindo Mônica. Vamos registrar o comentário fixo que estará aqui no botão de nossa live durante esse tempo todo. Muito bem, Leila. Seja bem-vinda. Live extra, hoje, quinta-feira, no dia 24 de setembro, live das 18, com Mônica Moura. E o tema de nossa live, que é um tema muito importante, que será conversado aqui, debateremos, teremos um papo de altíssimo nível, né? O desafio da conquista do primeiro emprego. Então é um tema muito atual. Muitas pessoas precisam verdadeiramente trabalhar, mas hoje essa questão de trabalho e emprego muitas das vezes se confunde, não é? Então tá lá o comentário, live extra, quinta-feira, 24/9, quinta-feira, hoje, com Mônica Moura, o desafio da conquista do primeiro emprego, né, estando a Mônica lá no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda, Leila. Bem-vinda, Mônica. Bem-vindo, Marcelo, de Teresópolis, meu irmão. Estamos aqui novamente. Então, vamos lá com a Mônica Moura, né, chamá-la para compor a telinha de nossa live, para que possamos conversar sobre esse assunto que interessa a milhões de jovens, milhões de pessoas. Olá, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo tranquilo? Finalmente estamos aí na telinha. Isso. Chegou a vez da nossa live. Apenas para você ficar antenado aí também, a nossa live de número 96. Opa! Estamos com a live de número 96. Até o final de semana chegamos a 100. E a questão não é o volume, né? A quantidade, mas em si a qualidade e os temas têm sido tratados aqui e a responsabilidade que estamos em mãos, né? De trabalhar com tanta gente e ao mesmo tempo divulgar pessoas, empresas, né? A Leila aí, ó, nossa amiguinha Leila, seja bem-vinda. Então estamos aí com Mônica Moura, né? O tema, mais uma vez, vou repetir, o desafio da conquista do primeiro emprego. Podem marcar a gente lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, @monica.moura.carneiro, @Sérgio Taldo, e vamos falar dessa questão do trabalho e do emprego, né? Mônica, ISBET, né? Estou olhando aqui no Instagram, né? E no LinkedIn, Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Renda, não é isso? Trabalho e desenvolvimento. Trabalho e desenvolvimento. Isso. Estágio e jovem aprendiz, né? O FRJ, Unicarioca. Então, uma satisfação grande estar contigo aqui. Esperamos que você possa estar com a gente em breve, né, em Petrópolis, a gente possa fazer um encontro presencial, tomar um bom café. E iniciando também aí a live, né? Eu estou aqui com uma camisa aqui, ó, com vários tipos de cortes de cabelo de várias épocas, simbolizando especificamente o quê? As gerações, os vários tipos de jovens, os vários tipos de pessoas, personalidades e pessoas diferentes, né, que estão vivendo hoje com tanta diversidade, com tanta dificuldade também, para buscar o seu trabalho e o seu emprego, né? Inicialmente, desde já te agradeço aí, você está com a gente. Fica o convite para outras lives, que eu acho que em uma hora, né, nós vamos apenas dar uma pinceladazinha aí, né, sobre o tema. E vou deixar que você se apresente, né, Mônica por Mônica, um pouco da sua história, né, experiências, e o que levou você a se interessar e desenvolver tão bem esse trabalho, né, que a gente vai conhecer melhor hoje. E o nosso vídeo está sendo gravado, né, daqui a uma hora mais ou menos, está lá no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn.
E dentro em breve a gente vai estar escrevendo um artigo, né? Te convido para escrever juntos, porque a live é nossa e a gente está desenvolvendo esse trabalho de forma conjunta com todo mundo, nesse momento tão complexo e difícil de pandemia, né? Poxa. Então, vamos lá. Quem é a Mônica por Mônica, né? Eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou irmã, sou cunhada, sou profissional, sou amiga, tenho 48 anos. Atualmente, eu trabalho como supervisora nacional de relacionamento no SBET, que é uma instituição social focada no desenvolvimento de jovens, tanto no programa Jovem Aprendiz quanto no programa Estágio. É difícil, Sérgio, dizer o que me chamou para isso, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu vivo isso. Eu venho de uma família que desde cedo a gente pratica a solidariedade, a gente vive a solidariedade, a gente entende e se coloca no lugar do outro. Eu estudei num colégio, foi até engraçada essa pergunta, porque esse ano o relatório social da empresa, quem fez a contracapa fui eu e foi justamente contando a minha história. Que Então, legal. depois eu te mando a versão digital. E o que acontece? Eu estudei num Pode colégio que passar, sim, com certeza, que eu vou vou ler passar. com o máximo carinho aí. Eu estudei num colégio de freiras e lá, todo ano, nós tínhamos a campanha da fraternidade. E nessa campanha nós escolhíamos famílias, quer dizer, as turmas de 8º ano escolhiam famílias que seriam ajudadas, né, na campanha da fraternidade. Então começou lá, no 8º ano, a gente já escolhendo uma casa para moradores de comunidade. Enfim, escolhemos uma casa para uma família que eram, salvo engano, umas 10 pessoas, num cômodo de 2x2. E depois disso, eu fui estudar na Federal de Química. Eu voltava do colégio, eu trabalhei como voluntária na alfabetização de jovens e adultos carentes em São João de Meriti. Fui fazer a faculdade de Serviço Social na UFRJ. Dali eu fiz administração, enfim. Aí a vida foi tomando uns rumos muito loucos. Eu embarquei e descobri que eu gosto da área comercial. E aí vim trabalhar no SBET somando meus dois amores, que é a área social e a área comercial. Então, peraí que tá bom? Tá dando uma pequena diferença de conexão aí. Deu uma congelada. Porque eu amo, que eu acredito, Agora sabe? retornou, agora retornou. Eu acredito que a gente possa fazer a diferença, que a gente pode construir a diferença. E hoje no SBET eu consigo fazer isso. Hoje a gente consegue fazer a diferença na vida minimamente. Acho que a nossa soma hoje já passou 500 mil jovens, nesses 50 anos que a empresa vai fazer. É um Que volume bacana. absurdo. É um volume absurdo. De bom. De bom. Tá dando uma pequena congelada. Você consegue ver e ouvir aí? Tranquilo? Eu tô te vendo e ouvindo tranquilamente. Você ficou meio parado, eu falei, eu acho que congelou. Que eu acho que pensei que a sua imagem tinha congelado, mas não tem problema. Leila, na realidade, hoje, né, o que se pode entender? Né? A pessoa quer um trabalho, a pessoa quer estudar, a pessoa quer, ao mesmo tempo, depois que estudou, conseguir uma boa colocação, mas, inicialmente, a pessoa precisa de um estágio. Né? E até mesmo nesse momento que nós estamos aí, a questão do estágio tem sido difícil. Né? O que a gente entende hoje por estágio, nesse momento, como a gente está vivendo, né, de pandemia, e a dificuldade que é para a pessoa, uma vez conseguir um estágio, ele ficar efetivo, né, e ser absorvido, né, no ambiente de trabalho? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, Sérgio, o mercado está aberto, tem muitas vagas de estágio. O que falta, acho que de uma forma geral, é quem emprega entender que ele está desenvolvendo uma mão de obra, ele está aprimorando uma mão de obra. Eu não posso tratar o estágio como mão de obra barata, não é isso. O estágio eu estou contratando alguém que está, seja fazendo um curso um nível médio, um nível técnico ou nível superior, e eu estou investindo naquela pessoa para que aquela pessoa se torne meu funcionário. E o maior desafio que a gente enfrentou durante essa pandemia, que a gente está enfrentando, é que mesmo com as permissões do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, para que esses estagiários trabalhassem através do sistema home office,
que as empresas os mantivessem. Então, a gente teve um desligamento muito grande de jovens, e eu acho que foi, enfim, quem sou eu para mandar na economia? Mas muitas empresas, elas não pararam, elas mudaram o seu trabalho de lugar. Então, se foi permitido, por que não continuar com esse estagiário em casa? Por que você não consegue desenvolver à distância? Se nós conseguimos fazer uma entrevista, você em Petrópolis e eu no Rio, será que a gente não pode desenvolver o outro também dessa forma? Então, Sim. é possível, é possível. E cada vez mais as empresas estão acordando para essa situação de que vale a pena você contratar um estagiário quando você sabe... tem muita gente que fala, não, estagiário é bom porque se não der certo você desliga. Não, se não der certo é porque você não botou o perfil certo ou eu não escolhi o perfil certo. Quando tudo é alinhado, a taxa de efetivação é muito grande. Não E é tem a isso que a menor gente dúvida. E o que a gente entende hoje? O senhor fala muito do jovem aprendiz, daqui a pouco eu vou tocar sobre um ponto aqui, não sei se você conhece, eu tenho apresentado, mostrado esse livro sempre aqui, te dá uma referência de Estados Unidos, mas não deixa de ser uma pesquisa que a autora fez no mundo todo, né, com, acho que se não me falha a memória, 11 milhões de jovens. Né? No nosso caso aqui do Brasil, o que a gente entende por jovem aprendiz? Né? O que na realidade é o jovem aprendiz e como é que ele pode se posicionar, né, perante o seu primeiro emprego aí? Acho que o primeiro entendimento que a gente tem que ter é do porquê que esse programa foi criado, né? Sim. Havia uma evasão escolar muito grande, os jovens tinham que sair para trabalhar para ajudar as famílias, porque a gente não vive num país onde a desigualdade social é gigante. E isso em 2000, Fernando Henrique assinou a nova lei, 10.097, que determina que toda empresa acima de 7 funcionários tem que contratar jovem aprendiz. Só que existem aquelas letrinhas pequenas que não basta você contratar um jovem. Esse jovem ele tem que estar estudando ou minimamente ter concluído o 2º grau. Porque aí cabe às instituições que contratam esse jovem estimulá-lo a fazer um curso técnico, estimulá-lo a fazer uma faculdade. Isso a gente faz de uma forma contínua. Porque a gente sabe que educação é a única coisa que ninguém te tira. Né? A sua cultura ninguém te tira. Então a gente investe muito nisso, a gente acredita muito nisso. Então, o programa foi criado para que esses jovens não fossem obrigados a largar os colégios, mas, de uma forma simultânea, também pudessem ajudar em casa. Com isso, o que as empresas ganham? Ela, mais uma vez, ela pega um profissional que pode ser de 14, o programa permite, né? De 14 a 24 anos. Então, ela pode pegar esse profissional e moldar esse profissional desenvolvendo ele num curso de uma área específica que ele vai trabalhar. Exatamente, então, sim. As possibilidades são enormes. Entendi. Como enfrentar, no nosso caso aqui, essa dualidade emprego versus trabalho, né? Principalmente nessa era digital? Você já deu o primeiro pontapé aí, né, na bola aí, com relação à questão do home office hoje, né? Mas como que se pode enfrentar essa dualidade emprego versus trabalho, né? Antes da gente falar sobre algumas regras de leis, né, que até você sugeriu aqui, e no nosso Brasil hoje a gente está vendo uma abertura gradual, né, de comércio, indústrias que não pararam, e até eu postei hoje, acho que foi agora há pouco, antes da nossa live, né, algumas preocupações que a gente tem que ter, porque na realidade o coronavírus está solto por aí, né? E Petrópolis, né, não sei se da última semana para cá, praticamente 20 pessoas morreram, né? Então, o vírus está por aí, lá fora, Israel fechou as fronteiras hoje, né? E no caso o Brasil, né? Como é que nós podemos enfrentar essa dualidade emprego versus trabalho? Porque se tem a questão do financeiro, né, e tem a questão saúde, né? E as pessoas estão em casa. Os estagiários estão em casa, os profissionais estão em casa. Na verdade, houve uma flexibilização há acho que 1 mês, 2 meses atrás, porque assim que o vírus se instalou e a curva começou a crescer demais, como a gente trabalha com o público jovem, entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, então tem que entrar a proteção do Estado. Imediatamente, os auditores fiscais de todo o Brasil lançaram uma nota técnica informando: jovens menores de idade não podem trabalhar, eles têm que ficar em casa. E foi uma decisão extremamente acertada, né? Quem pode continua fazendo curso,
maior de idade não tem problema, continua trabalhando desde que não tenha nenhuma comorbidade. Eu não posso falar em desenvolvimento, Sérgio, se eu não falo em proteção. Porque esses jovens já são jovens que... Para você ter uma ideia, quando os nossos escritórios estão abertos, porque hoje nós também estamos trabalhando no sistema home office, a partir de outubro, começar com atendimento agendado nas nossas unidades. Hoje o SBET tem 33 unidades espalhadas pelo Brasil, e todas as nossas unidades fecharam, e todos os nossos jovens hoje fazem as aulas através da nossa plataforma à distância. Isso é cuidado, né? Isso é bem-querer. E a gente não vai abrir nenhuma unidade não tendo assim, a certeza absoluta que eles têm segurança para isso. E acreditamos que o Ministério Público, os auditores fiscais estão conosco nisso, porque, afinal, até partiu deles essa decisão. Fecha tudo, porque ele tem que ser protegido. Então, quem pode assistir a aula online está assistindo às aulas online, quem pode trabalhar está trabalhando, e quem não pode está em casa, seja com contrato suspenso, seja com redução, mas ele está lá sendo protegido e ganhando o salário dele. Que esse é o mais importante, né? Aquela renda que ele ganhava para se desenvolver, ele não está perdendo nesse momento. Até isso foi protegido. Porque ninguém tem culpa do vírus. Você não tem, eu não tenho, ninguém sabia que ele vírus essa toda. Exatamente. Só é certo que se as pessoas estivessem desde o início tomando cuidados e se protegendo e protegendo o outro, talvez o pior já tivesse passado. Mas quando a gente acha que a curva cai, aí a gente vê, e eu não vou julgar, porque não cabe a mim julgar, eu não vou para praia, eu não vou para shopping, eu saio para fazer compra, eu saio para o estritamente necessário. Eu acho que hoje, quem tem consciência de que o vírus não é uma brincadeira, está fazendo isso. Porque você se protege, protege o outro. Agora, até a Leila está comentando aqui que nós não temos disciplina, né? Nem todos estão em casa, né? E CPFs e substituíveis estão trabalhando. E a verdade é que a gente está vendo muito excesso, né? Muitos excessos por aí, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Mas isso foi pedido desde o início, né? Se você não tem por que estar na rua, não vá para a rua. Por quê? Os serviços primordiais, eles não podem parar. Então, o enfermeiro tem que trabalhar, o médico tem que trabalhar, o supermercado não pode parar porque você precisa de alimento. Várias áreas não podem parar. Então, quem pode trabalhar de casa, fique dentro da sua casa. Porque tem um mundo de gente que não tem a mesma possibilidade que eu, que você, que outros. E por não acreditarem, muitas vezes são assintomáticos e acabam contaminando outras pessoas que são obrigadas a pegar um BRT, são obrigadas a pegar um trem. Eu, quando tenho que ir ao escritório, eu posso ir de carro. Enfim, quantos têm essa possibilidade? Então, eu acho que mais do que nunca, hoje, eu pensar no outro. Eu não tenho que pensar só em mim, porque eu podia ser... Eu não sou, mas eu sou hipertensa, eu sou gordinha, então eu estou na lista lá negra. Eu sei que se o vírus chegar perto, eu posso ser azarada. Posso não ser, mas posso ser. Então, tem 50-50, eu me cuido. Só que tem pessoas que não têm essa possibilidade, são obrigadas a sair para trabalhar e pegar transporte público lotado. E até foi uma outra decisão que a empresa tomou. Assim, os que estão tendo que ir ao escritório, porque existem serviços internos que não podem parar, a gente criou horários alternativos. Então, uma parte está fazendo home office, uma parte está fazendo aquele meio a meio. Eu mesma vou 2 vezes por semana ao escritório. Então, mas cada um tem que tomar cuidado. Não adianta. Entendi. Senão não vai dar certo. Nossa amiga Leila, como sempre, colaborando aqui. O cidadão brasileiro é extremamente egocêntrico. As pessoas só olham para suas próprias necessidades. Isso é uma verdade. Não é? Agora, o Brasil está preparado para enfrentar os desafios dessa era moderna e digital, gerando emprego e renda para milhares de jovens? Que aí, necessariamente, a gente vai entrar um pouco na área de educação e daqui a pouco eu vou apresentar aqui para você. Se você não conhece, vale a pena. Tá? Eu tenho aqui no Kindle, né, no aplicativo, tenho ele impresso, é um bom livro, né, que fala exatamente da questão dos jovens. Como é que você vai gerar, né, ou possibilitar um emprego, né, a conquista do primeiro emprego para milhares de jovens, né, nesse momento de era moderna, líquida, né, que tudo é fluido, nada consegue se solidificar e tudo é digital, né? Se, na realidade, os jovens não têm assim... eu tenho falado em várias lives sobre a questão de liderança, né? A gente tem a dificuldade de termos líderes hoje, né? Uma dificuldade de ter uma educação de qualidade, né? Principalmente no nosso Brasil, várias discussões, né, sobre essa questão de educação.
E se você não tem uma certa referência, um certo input, né? Um certo empuxo também, e uma vontade pessoal de se direcionar e seguir, você fica à mercê aí do sistema, né? A maior dificuldade é a seguinte, quando a gente fala hoje na era digital, todo mundo pensa, ah, não, mas o jovem está inserido, ele tem Facebook, ele tem Instagram. Não, estar inserido na era digital não é ter Facebook, ter Instagram. É você ter sido preparado para encarar um modelo de trabalho hoje que exige cada vez mais conhecimento, que muitas instituições de ensino público não oferecem, ou oferecem de forma muito precária. E aí, quando a gente fala em meritocracia, né, Sérgio? Aí, como é que vai ter meritocracia? Como é que eu posso comparar esse jovem que se encontra em situação de vulnerabilidade, que ele muitas vezes tem que ir para um colégio porque a única refeição que ele tem por dia é dada lá, quando todos os direitos dele foram negados desde o momento que ele foi gerado, porque a mãe não teve direito a um pré-natal decente, não que o SUS seja ruim, não. O SUS, eu acho que é o melhor programa do mundo. Porém, a gente tem tanto desvio no meio político que ele acaba não se tornando tão eficiente quanto poderia ser. Sim. Então, ela já Sim. não tem aquele atendimento que deveria, a criança não tem um pré-natal, para entrar num colégio, muitas vezes ela não conhece num colégio muito perto, aí ela ingressa na educação, como os professores não são valorizados no nosso país, o que a gente mais tem é greve, ou ensino de baixa qualidade, enfim, é uma soma de fatores que negativam o social de uma forma tão grande que é difícil eu te dizer como esses jovens vão ter acesso e vão ter interação com essa nova onda digital. Nós, enquanto instituição, fazemos a nossa parte. A gente busca ao máximo inserir esse jovem. A gente traz ele para as plataformas, tanto que hoje assim, todos estão acostumados a estudar na plataforma deles, se desenvolvem na nossa plataforma. Mas e aquele jovem, e a gente também tem que pensar nisso, que não tem o celular para entrar na plataforma e não tem o computador dentro de casa? Como é que eu posso querer digitalizar alguém que muitas vezes não tem comida dentro de casa? Sim, sim. É uma questão social muito profunda, muito profunda. E a gente tem que começar a pensar muito sério nisso. Porque mais da metade da população não está dentro da faixa que tem os acessos. Muito pelo contrário, 80% está na faixa sem acesso. Sem o que acesso. o Estado pretende fazer por esses jovens? Como eu vou te proteger? Como eu vou te inserir? Como eu vou nivelar a tua chance no mercado? Sim, exatamente. É o que a Leila estava comentando aqui. Eu apenas tirei o comentário para a gente poder ter acesso à tela, né? Por isso, projetos como esse do Jovem Aprendiz é tão importante. Sim, tem aqui uns rascunhos que eu fiz aqui de uma live, né, que eu fiz recentemente, já a segunda live, falando sobre o pensamento crítico, né, de Harari, né, sobre a atualidade. É isso que você está comentando, os 4 Cs, né? Comunicação, colaboração, pensamento crítico e criatividade. Então, o jovem, se ele não é estimulado a desenvolver sua própria criatividade, a ter um pensamento crítico e mais racional e pensante, colaborativo e, ao mesmo tempo, de comunicação e saber o que fazer com essas informações todas, ele acaba refém do sistema. Né? Então, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje no nosso ensino, que não é simplesmente ter um ensino aberto. Nada contra nenhum tipo de educador, mas você tem 200 tipos de educadores, 200 tipos de funções, 200 tipos de linhas de ensino, né? E, na realidade, a gente vê que o nosso país continua emperrado em alguma coisa. Tem um tópico aqui que você me passou. Atualmente, os CBOs, né, Classificação Brasileira de Ocupação, estão sendo revisados e alguns deputados querem essa revisão, com o intuito de reduzir a cota de aprendizagem para as indústrias. Então já começa o problema aí, né? Na verdade, quando esse novo governo assumiu, na primeira reunião que eu fui em Brasília, a gente já foi pego de surpresa assim. Nunca o social foi valorizado. Nos últimos governos, a gente teve uma visão maior para essas diferenças todas, mas, enfim, a gente aqui não vai discutir política, mas a gente vai discutir o social. E desde que esse governo assumiu, o social ele não é bem-vindo, ele não é valorizado. Então, na primeira reunião que nós tivemos em Brasília, no Ministério da Economia, a gente já foi recebido assim, olha, a indústria está fazendo uma pressão enorme, a gente tem que cortar cota, a gente tem que reduzir cota. Gente, não é reduzir cota. Num país onde
onde o distanciamento social, onde toda essa problemática cada vez aumenta, eu vou reduzir a cota? Não, eu tenho que aumentar a cota, eu tenho que aumentar as possibilidades, eu tenho que aumentar a possibilidade de ingresso, porque é muito fácil, Sérgio, eu falar que bandido bom é bandido morto. É muito fácil, eu não estou na pele dele. O que eu fiz como cidadã, como empresária, como política, para ajudar aquela pessoa para que ele não fosse abraçado e fosse levado para um caminho que não é o caminho que a gente quer para os nossos filhos. Então, quando a gente fala em revisão de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, hoje há uma pressão muito grande das empresas por redução de cota, porque eles acham que a parte social que eles estão cumprindo é grande demais. E não é. E a grande questão é que a gente tem uma taxa de absorção de jovens muito grande. Antes da pandemia, dos 3 anos para cá, a gente reduziu bem. Mas antes disso, a gente tinha uma taxa de efetivação de quase 40%, ou seja, quase 40% dos jovens que ingressaram no programa Jovem Aprendiz eram efetivados nas empresas. Ou seja, as empresas conseguiram entender o que era o programa, porque muita gente acha que contratar jovem aprendiz é colocar como boy, como copista. Não, ele hoje está na indústria, ele hoje está no comércio, ele está trabalhando na logística, ele está trabalhando como auxiliar administrativo, ele está trabalhando em hospitais, em clínicas. Enfim, é um mundo onde ele pode atuar sendo produtivo e aprendendo. Então, por que eu vou, num momento em que cada vez mais a nossa economia está ruim, o número de desemprego só aumenta, eu vou reduzir a cota de jovem aprendiz, ou seja, para muitas famílias, a única possibilidade de ter dinheiro em casa é através do dinheiro que esse jovem coloca. E não é porque o pai ou a mãe não querem, é porque o pai e a mãe já são reféns de um sistema antigo, onde a educação não era valorizada, eles não tiveram estímulo, onde eles não puderam se desenvolver, porque para entrar numa federal, você tem que ter um bom ensino, e se você não pode pagar uma faculdade, como é que você fica no mercado? Então, é muito louca essa briga, porque ao mesmo tempo a gente sabe que precisa, só que a base não está sendo trabalhada, e não está sendo trabalhada hoje também. Como é que eu posso que alguém chegue a uma faculdade se ele não está tendo o básico? E muitas vezes ele não consegue absorver, ou por fome, ou porque de fato não há uma estrutura que consiga chamar a atenção dele. Eu acho que a estrutura educacional tem que sofrer uma alteração, ela tem que ser observada, ela tem que ser cuidada. Porque quando a gente cuida da base e faz esse investimento, a gente colhe fruto positivo. A Leila está comentando que na GSELMA, em Petrópolis, temos esse programa. Realmente, a gente conhece aqui a GSELMA, né, que é uma empresa de revisão de turbinas de avião. Eu trabalhei lá por 10 anos, né? Depois tive um ano na Varig, lá no Rio. E aí, na época que se transformou em GE, eu optei por sair, né? E fui em busca aí do meu sonho como jovem aprendiz autônomo. E, na realidade, eu tenho muitos amigos lá, né? Conheço muitas pessoas. E a gente tem visto muita gente nova entrando, né? E a própria GE agora, com essa questão da pandemia, acho que demitiu aproximadamente umas 500 pessoas. Porque os aviões estão no chão, né? Então está praticamente tudo parado, eles estão funcionando em stand-by. Ô Leila, o livro é esse aqui, ó. Não sei se você conhece, ó. Geração I, da Jean M. Twenge. Não sei se você conhece ele. Esse livro aqui fala dessa geração que está conectada, tá vendo? Geração que está ligada aqui no telefoninho. E aí a autora americana, ela diz que as crianças superconectadas, ou jovens superconectados, estão crescendo menos rebeldes. E aí no livro a gente tem que entender a questão, né, de rebeldia, né, Mônica? É legal que a Leila é um claquete aí, entendeu? A Leila é super top. Né? As crianças e os adolescentes estão crescendo menos rebeldes. A gente tem que entender o conceito de rebeldia para um jovem. Mais tolerantes. Qual é o conceito de tolerância, né, para nós, né, os quarentões, os trintões e um jovem, né, uma criança? Menos felizes. Qual é a ideia de felicidade? O que é ser feliz? Né? Principalmente na pandemia, está todo mundo super conectado aí, ligado em aplicativo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre esse filme que está passando. Eu vi a metade, né, eu vou assistir de novo O Dilema das Redes, né, que tem suscitado aí
tem suscitado aí várias colocações importantes, só que eu vi o filme e, sinceramente, eu influencio a rede de uma forma positiva. Eu não me Sim. deixo levar pelos algoritmos ou por aquilo que eles querem. Então, tipo assim, eu tenho o meu propósito e eu imprimo na rede, né, aquilo que realmente a gente precisa fazer, aproveitando como se fosse um fermento na massa, e você vai botar mais fermento na massa e você vai alterar o bolo, né? E aí a GM Twain termina dizendo que essas crianças e adolescentes estão completamente despreparadas para o que ela chama de idade adulta. Então ela pesquisou aqui, ó, entrevistou 11 milhões de jovens. Esse estudo traz para nós uma reflexão ampla sobre a crescente geração atual de adolescentes e jovens adultos nascidos em meados da década de 1990 até os anos de 2012. Então essa galera já nasceu na rede social. Esse pessoal já nasceu conectado, já nasceu com esse fiozinho aqui, tá vendo? Ligado em alguma coisa, e dessa tela para fora, muita coisa acontece. E no filme, eles mostram várias situações de pessoas que trabalharam no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Microsoft, em N empresas aí, e você realmente, cara, e aí? O que eu faço? Eu sou o que é o digital, eu não sou mais eu sou um avatar, né? Eu sou controlado, e aí tem a questão do jovem aprendiz, né? Que não consegue seu emprego, né? Até a Leila comentou um pouco aqui mais à frente que a realidade americana, né, é diferente da nossa. Só que a gente replica, né, a maior parte de nós replica aquilo que os americanos ou aquilo que a cultura dita de primeiro mundo faz, né? Então, como é que a gente pode encarar esse momento de entrechoque? Porque se você não tem uma identidade, se eu sou um jovem aprendiz, né, tô aí, eu não tenho liderança, não sei a quem seguir, né? Quer dizer, como é que você tem lidado, e aí eu vou linkar essa minha pergunta, com um pouco da sua experiência com esse programa Jovem Aprendiz, que você lida com centenas, dezenas de milhares de jovens aí, né? Sim. O que acontece? Eu não posso dizer que esse jovem ele não sabe o que vai fazer e ele não tem liderança. Eu posso te dizer que esses jovens hoje em dia estão em busca constante de um encaminhamento, em busca de alguém que o lidere, alguém que o explique, alguém que o desenvolva, alguém que entenda que ele não é só mais um, que ele pode fazer a diferença. Enquanto instituição, o que eu vejo é que a gente aproveita toda essa era tecnológica que eles acham que tem, então o que a gente faz? Você pode, já que eles estão tão focados nos celulares, e assim, dentro da instituição é proibido o uso de celular dentro de sala de aula, exceto quando o professor é mais malandro do que todos eles e observa que tem aquele telefone embaixo da mesa, né? Sempre. Tem. A gente também já teve a idade deles, só não tinha o celular, né? Mas a gente também dava o nosso nó na água lá. Então, o professor usa a ferramenta em favor desses jovens. Gente, vamos trabalhar uma pesquisa, vamos ver não sei o quê. Então, se você consegue chamar a atenção desse jovem com uma ferramenta que ele usa bem para o desenvolvimento dele, isso tende a dar certo. Isso não tem como dar errado. Então, e esse jovem, por exemplo, pressupõe-se não, né? É uma obrigação do programa que esse jovem tenha um supervisor direto. Por quê? Essa pessoa é que vai orientar todo o passo dele para que ele se desenvolva no trabalho. Então, desde o primeiro dia que ele entra, ele já é inserido num programa que o tempo todo ele é monitorado, seja nos dias que ele está em curso, porque é um programa que ele se desenvolve em sala de aula e na prática, trabalhando na empresa. Então, o tempo todo ele é monitorado, o tempo todo ele é guiado. E quando ele sai um pouquinho do que a gente espera, a gente chama esse jovem, vem aqui, vamos conversar? O que está acontecendo? A gente recebeu uma reclamação aqui, a empresa falou que você está usando fone de ouvido, ou a empresa falou que você não está conseguindo desenvolver. E muitas vezes o jovem fala, eu não entendi, eu não vi. E a gente faz esse contraponto, porque a gente tem que fazer o acompanhamento desse jovem também enquanto instituição. Somos também responsáveis pelo desenvolvimento desse jovem. Então, ele o tempo todo ele é acompanhado justamente para ele entender que o caminho do trabalho é o único caminho que ele pode seguir para se dar bem na vida. E o tempo todo a gente martela nele a necessidade da educação continuada.
Ok, você não Sim. pode pagar uma faculdade, dá para você fazer um curso técnico, dá para você fazer alguma outra coisa, um cursinho fora, se especialize em alguma coisa. Porque senão, cada vez mais o abismo entre o que ele poderia ser e o que ele efetivamente é, esse abismo vai crescer cada vez mais. Sim, entendi. Olha, estamos aqui, né? Vou aproveitar, passou um pouquinho de meia hora, né? A hora de tomar um cafezinho, de a gente fazer um print, que eu já fiz alguns prints de tela, com Mônica Moura, @monica.moura.carneiro, marquem a gente lá, @Sérgio Taldo. O tema de nossa live do dia 24, hoje, quinta-feira, 18 horas, é o desafio da conquista do primeiro emprego, no tema especificamente do jovem aprendiz aqui no Brasil. Né? Daqui a alguns minutos essa live estará lá no nosso LinkedIn, Facebook, Twitter, IGTV e YouTube. Então não percam novas lives, né? Dia a dia a gente está fazendo aqui um trabalho bem interessante para trazer realmente pontos que valem a pena ser compartilhados. Ô Leila, eu também trouxe aqui para a gente poder trocar ideia, porque se fala muito sobre questão de trabalho e emprego. Não sei se você conhece esse livrinho do Martin Ford, Os Robôs e o Futuro do Emprego. Tá vendo? Não. Ele é um livrinho grossinho também. Eu tenho, né, Só eu uma gosto do correção. eu Mônica, gosto toda vez que você fala Mônica. Leila, eu acho que você está falando com a Leila. Pois é, eu estou falando Leila, mas é Mônica, tá vendo? Só para ver se você está conectada aí também. Porque, na realidade, ó, os robôs e o futuro do emprego. Né? Porque a gente fala, na realidade, emprego e trabalho. Né? Muito se fala de trabalho. E esse camarada aqui, o Martin Ford, ele escreve e ele referencia muito a questão dos empregos de colarinho branco, né, que hoje estão em situação de risco, o desafio no setor da saúde, e no capítulo 9 ele fala sobre a questão da singularidade, né? Tipo assim, a aceleração exponencial da computação, que no filme Dilema das Redes também eles mencionam sobre a questão da aceleração. E a Marta Gabriel, né, nesse livrinho aqui, Você, Eu e os Robôs, né, que é um livro que eu também recomendo, é um livrinho muito legal, né, tá até autografado aqui, ela mandou para mim autografado, e recentemente lançou Olha, um novo aí, Você, Eu e os Robôs. Ela divide o livro em 3 partes, né? Nós, os robôs em si, e nós e os robôs. Então, eu não sei como é que você tem trabalhado com a questão do jovem aprendiz, eu sei que você tem estudado bastante. Eu tenho um filho, eu tenho um sobrinho, né? De repente é um jovem aprendiz, eu conheço um jovem. Como é que se pode recomendar, né, esse jovem para que ele realmente seja assim, crítico, criativo, né, faça parte do programa Jovem Aprendiz, se desenvolva, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma visão muito além, né, que não basta só você estudar, não basta só você estar em algum processo de desenvolvimento de ensino, porque o mundo está acelerando de forma muito rápida. Né? E como é que está essa questão dos jovens, né? Como é que eles estão encarando, porque nesse filme, O Dilema das Redes, né, existe aquela questão de você estar sendo incitado a clicar, a ter milhões de cliques, a ter milhares de não sei o que eu não sou igual, então eles ficam trabalhando aquilo ali, e os jovens, segundo a nossa amiga aqui, Jean M. Twenge, não estão preparados para a idade adulta. E aí você tocou no início lá da nossa live, os próprios pais também, de uma certa maneira, não estão preparados para coordenar os próprios filhos. Então, como é que esse dilema aí, como é que a gente pode fechar essa equação, né? isso é um círculo vicioso, Sérgio. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar na base do social. Como é que eu posso querer que um jovem se desenvolva se ele não sabe nem o que ele precisa se desenvolver? É Uhum, muito louco, sim. porque você só tem falta de algo quando você sabe que aquele algo existe. Quando você não enxerga a possibilidade daquele algo ser inserido na sua vida, ou você acha que o mínimo que você tem já está em consonância com o que os outros têm, assim, você não sente saudade daquilo que você não viveu, você não sente vontade daquilo que você não sabe que existe. Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje, e por isso cada vez mais a gente entra em contato com as empresas, a gente pressiona as empresas grandes, acho que tem que cumprir esse papel, porque é um papel social, é você
mostrar para esse jovem e despertar nele a vontade de buscar aquilo tudo. Porque se a gente não investe, você não pode sentir falta do que você não sabe que existe. Então, o jovem ele está muito afastado. Óbvio, ele muitas vezes, por falha na educação, ele não tem nem como chegar e conversar. No meio, na rodinha dele, ok. Mas fora daquela rodinha, ele é o peixe fora d'água. Em qualquer roda que você pegue, coloque jovens em situação de vulnerabilidade e jovens com uma situação econômica privilegiada, talvez algumas conversas possam se equilibrar. Mas partiu dali são vivências completamente diferentes. E mais uma vez, só investimento pesado na educação é capaz de mudar isso. Só enxergando que essa massa enorme precisa de oportunidade para a gente virar esse jogo. Porque senão não adianta também nada ele entrar numa empresa, achar que está se desenvolvendo, e na verdade ele se ele não está recebendo conteúdo ou da entidade ou da empresa, se ele não está sendo puxado, porque é uma característica também da juventude. Desculpa, a questão do você tem que puxar. Não, tranquilo. Né? Você tem que puxar, porque o jovem, por si só, ele quer fazer o que ele gosta, não o que ele deve. Então, cabe a nós, educadores, pais, profissionais, estar sempre puxando pelo melhor. Então, se você não faz isso, se você não puxa, se você não chama ele para uma realidade, abre para ele a janela e fala, isso aqui pode ser seu, é muito difícil. E como? Quando a gente fala de jovem aprendiz, a gente está falando de jovem em situação de vulnerabilidade. Então, não é um jovem que estuda num colégio caro que vai entrar num programa, porque esse o pai não quer que ele entre, porque o pai quer que ele se forme, que ele termine o nível primário, o nível médio, que termine a faculdade, que faça depois o seu MBA, que faça um intercâmbio lá fora, ou que faça uma especialização lá fora. E aí? E esse jovem em situação de vulnerabilidade que não escolheu estar naquela situação, o que nós, enquanto cidadãos, temos que fazer? O que as empresas, enquanto cumpridoras de sua parte social, podem fazer? E aí eu vejo... o Glo Eric Lobo... querendo cortar isso. Sim. O Glo Eric Lobo está comentando aqui, mas para isso as entidades têm que estar preparadas para isso, através de orientações, diálogos, etc., e orientar também, né, os pais. É fundamental. E aí fica esse gap, né? Gloverick trabalhou comigo em Minas Gerais. É Gloverick o nome? É Gloverick, que legal, né? que legal. Isso, Gloverick Lobo. E o Social Blueberg, potencializar o jovem ser agente de direitos e deveres, né? Social BRJ. Sim. Social Bruberge, tem que ser, isso. Na verdade, porque assim, não é um programa de coitadinho, não, vamos parar com essa visão, é um programa de desenvolvimento. Então, com o desenvolvimento, foi o que o Social Bruberge colocou ali. Você tem direitos, você tem deveres, isso tudo é cobrado no programa, porque não é... A gente tem há uma visão grande, muitas vezes, que programa social é programa do coitadinho. Não é, não é. É um programa sério, é um programa de desenvolvimento, é um programa para tentar nivelar esses jovens que não têm oportunidade. E se você observasse algum dia, quando passar isso tudo, eu vou te convidar para ir em uma das nossas unidades. Sim. E você acompanhar o desenvolvimento desses jovens. Sérgio, sim, é a coisa mais bonita de ver. Assim, desde o primeiro momento, quando ele recebe orientação profissional, porque muitos não sabem nem como se portar numa entrevista. Sim, então, muitos vão... com aqueles croppeds, né? Mini saia, calça rasgada, porque tem aquela calça destroyed e tem a calça destruída. A gente normalmente vê lá nas feiras a calça destruída. E a mudança dele ao longo do percurso é gritante, é gritante. Então, você observar esses jovens evoluindo, entendendo o seu papel na sociedade, entendendo o seu papel dentro da empresa e dentro da instituição, isso é muito bom. Isso tudo como diz a minha esposa, também é feito com a família, né? Como diz a minha esposa aqui, calça farrapo, né? Calça farrapo. Social. Aqui, ó, o Glo está dizendo aqui o seguinte.
Mônica, percebo que a classe média B está mudando essa mentalidade, não a classe vulnerável. Desculpa, não entendi. Ele está dizendo aqui o seguinte, Mônica, percebo que a classe média B está mudando essa vulnerabilidade, não a classe vulnerável. Quem Entendeu? falou isso? O Globeric Lobo. Glaveric? Não É. existe classe média vulnerável? Existe. Não, ele está dizendo que, olha só, percebo que a classe média B está mudando essa mentalidade e não a classe vulnerável, entendeu? Ele está Acho dizendo que que a classe média finalmente acordou para verificar as possibilidades da situação do povo, da situação de todos os jovens em situação de vulnerabilidade, né? Bem, a gente e espera que sim, né? e o social Blueberg está dizendo aqui, sou o Bruno, leve ele na unidade Madureira. Vamos É combinar um dia de ir lá. a maior unidade do Rio de Janeiro. Lá a gente atende 1.500 jovens. Opa, é muita gente, hein? Agora, Leila, o que na realidade o Covid como o Covid, Mônica! Mônica, eu só estou chamando você de Leila. É, estou falando que a classe B está mudando a mentalidade na situação de ingressar o jovem no mercado de trabalho. Agora ele explicou melhor. Agora, Mônica, agora acertei, viu? Como é que a Covid, né, transformou, está modificando aí a sua vida, né, em termos assim de coisas que você tem desenvolvido, tem percebido, e principalmente o input que você tem da questão do jovem aprendiz. Como é que você está interagindo com isso tudo aí? Olha, na verdade, assim, a minha vida, você imagina, eu sou responsável pelo relacionamento das nossas 33 unidades. Então, eu vivia mais no céu do que em terra. Então, o meu trabalho era treinar as equipes, treinar as equipes em todo o Brasil, visitar os clientes, enfim, eu fazia muitas reuniões em muitos locais, participando de muitos processos. Então, 33? 33. São 33 unidades. É porque te Caramba. fala, é muita coisa. Eu não ia em todas, não, mas eu ia pelo menos em todas as unidades de capital. Eu fui em algumas longe de capital, porque eram viagens curtas. Então, normalmente eu fico uma semana em São Paulo, uma semana em Brasília, uma semana na Bahia, uma semana em Fortaleza, uma semana em Porto Alegre, uma semana em Curitiba. Então, São Paulo era o que eu confesso mais ia, quase que eu me mudei para São Paulo, porque, Entendi. óbvio, maior pico brasileiro, as maiores empresas ficam lá, então realmente há uma demanda maior. Uhum. Então, a primeira coisa que mudou na minha vida é que eu simplesmente parei. Então, eu tive que lembrar que eu sou casada há 20 anos, tenho um marido, que eu já quase não via, né? Eu via fim de semana. Então, eu hoje estou voltando a namorar. Então, na verdade, Que legal. mudou. Isso na minha vida pessoal mudou muito. Mudou a minha forma de trabalhar. Eu não imaginava que eu conseguiria trabalhar de casa, porque além do meu marido, tem a minha filha de 10 anos. E é muito incrível, porque como ela também está tendo aula em casa, né, à distância, então ela fica no escritório, eu fico no quarto dela, ou vice-versa, nenhuma perturba a outra, as duas entendem que é o momento que o outro tem que estar lá, então ela sabe que eu sento na minha cadeira às 8 da manhã, saio 6, 7, enfim. O certo é o de 8h30 às 5h30, mas aí, nesse momento, a gente sempre ultrapassa, você acaba fazendo coisas mais porque você quer adiantar ou você quer, enfim, pesquisar mais. E para o jovem, aí já é uma outra realidade. Porque eu pude ficar em casa, a minha filha pôde ficar em casa, o meu marido, enfim, a minha estrutura estava resguardada em casa. E as outras estruturas? E as outras famílias? Então, a gente tem muitas empresas que estão observando o bem-estar deles, aliás, é uma determinação legal. Então, esse jovem também está tendo a proteção no ambiente dele de trabalho. Muitos jovens nos relatam, até pelos cursos, né? Não, que as empresas, algumas estão fazendo testes direto, as empresas fornecendo máscara, as empresas fornecendo álcool gel, eles são testados, a temperatura é testada ao entrar. Então, eu entendo que houve um impacto grande, de uma forma geral. Muitas empresas recuaram, demitiram em massa, não só jovem aprendiz, mas
Várias empresas reduziram o seu quadro de funcionários à metade por conta da pandemia, porque a economia parou. Então, houve um impacto muito grande no mercado e, consequentemente, houve também um impacto muito grande para o programa. Eu ainda digo que nós, dos BET, tivemos muita sorte porque o nosso impacto não chegou perto do impacto que um outro concorrente nosso grande teve. Esse nosso concorrente perdeu mais de 50%. Nós perdemos 15% do nosso número de jovens. Eu sou jovem aprendiz, basta eu entrar lá no SBET, né, e me cadastrar e seguir todas as orientações e dali para frente é só entrar no sistema, né? Não, na verdade, o programa, uma empresa tem que te contratar. Então, você vai, se cadastra no site, participa de uma orientação profissional. Agora, Sim. durante a pandemia, essa orientação não está funcionando como sempre funcionou, porque a gente não pode recebê-los lá, mas a gente orienta esses jovens como eles devem se portar nessas entrevistas mesmo online. E aí, o Sérgio resolve contratar um jovem aprendiz. O Sérgio me passa essa vaga. Mônica, eu preciso contratar um jovem, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser ágil para pegar as coisas, eu não vou determinar a idade e nem o gênero dele. Ok. A gente abre essa vaga, pega no nosso banco de dados, faz um filtro, te encaminha no mínimo 3 e você escolhe o jovem que melhor se adequa. A partir daí, combina a data que ele tem que ser registrado e ele começa a trabalhar. Primeiro ele vem no curso, depois ele começa a trabalhar. E aí ele vai numa escala, né? Alguns dias com você trabalhando e outros dias com a gente estudando. Bem legal. Olha, a Leila, não a Mônica, está dizendo que você ainda tem 2 cachorros, né? Ainda tenho 2 cachorros. Ainda sou síndica do meu prédio, então ainda é síndica. Ainda tem muita coisa. Olha, nós temos aqui aproximadamente 6 minutos. Eu não sei se você tem como tirar um print de tela aí, ó. Um grande like para você. E depois você compartilha. Segura aí. O problema é que o meu celular, o print da tela é com a mão. Então vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Funcionou? Então um grande like para você. E ao mesmo tempo, em comemoração, né, ao Insta aqui, olha, Mark Zuckerberg está presente aí, estamos na live com ele aí presente, Bill Gates também. Foi? Foi. Depois você compartilha ou me manda aí que a gente posta, porque realmente Elon Musk que ficou na dúvida se ia estar com a gente ou não, porque ele está andando de carro elétrico, né? O Elon Musk, um cara muito preocupado, está lá querendo levar o foguete para Marte. O carro não andou com tanta velocidade, né? A essa altura, né, da nossa live, né, você já sabe, né? Você está convidado a participar, estamos organizando um evento, né? Sim, estarei lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Estou organizando aqui com a Rosemary de Niterói, de forma virtual. A galera não quer saber de encontrar ninguém, está todo mundo em casa. E aí o que acontece? Fazendo a sua parte, tá vendo? Se cuidando e cuidando do outro. Cada um fazendo a sua parte. Vou deixar essa pergunta e ao mesmo tempo, né, para que você possa terminar com uma orientação, uma ideia. O que o futuro reserva, então, né, para o jovem aprendiz? E se tem alguma coisa que você quer deixar de interessante para as pessoas que assistiram a nossa live e aquelas que poderão assistir, né, mais adiante. Olha, eu posso te garantir que o que depender das entidades formadoras, esses jovens terão um futuro brilhante. Porque a gente não vai parar de brigar, a gente não vai parar de lutar, a gente não vai parar de buscar sempre melhorar a vida daqueles que não tiveram a mesma oportunidade que nós. No que depender, e eu posso falar isso tranquilamente por todas as entidades. Enquanto nós não conseguirmos fazer a sociedade entender que cada um tem que fazer a sua parte, eu acho que a gente não vai sossegar. Porque eu faço a minha parte, você faz a sua parte, mas se o outro não fizer, ali a gente já tem um anel quebrado. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais para melhorar as condições desses jovens. A gente precisa cada vez mais que as fiscalizações, isso Brasil, tá? Sejam atuantes. Aqui no Rio é bastante atuante. Então, que todas as fiscalizações sejam atuantes. Eu acho que o empresário tem que entender que ele pode formar uma mão de obra de qualidade, sem vícios. E no mais a gente continuar sempre brigando e abrindo porta e desbravando e levando o programa para onde ainda não existe. Se é que ainda existe algum lugar no Brasil onde ele não esteja instalado, né?
Olha, a Leila, não é a Mônica, tá vendo? Ela está dizendo que o Sérgio vai mandar entregar as bebidas e os aperitivos em sua residência. Né? A Mônica é super top, gente muito boa. Alguma informação, alguma ideia que você queira deixar, algum pensamento, né? Na Algum verdade, incentivo, né, para os jovens aprendizes e até mesmo para os pais, né, que estão nesse momento aí tão difícil, né, que muitas das vezes não conseguem perceber, né, a essência de como as coisas precisam ser. Né? Você tem esse tempo aí. Se der tempo, ainda faço uma perguntazinha e a gente fecha a nossa live. Né? Eu vou terminar aqui com 19h04. eu acho que eu gostaria de finalizar pedindo aos empresários que observem que esse é um programa sério, que não é uma opção, é lei. Lei não se discute, lei se cumpre. Então, vamos tentar parar de burlar a lei. Por que eu aponto tantos erros dos outros quando eu também não estou cumprindo a lei? Então, peraí, eu posso, mas ele não pode? Então, vamos observar, vamos abrir o mercado, vamos abrir a porta da empresa. Ah, você é um empresário pequeno, contrata um estagiário, coloca um estagiário para te ajudar, você vai ver que você vai crescer, você vai ir crescendo, ele vai ser efetivado, você vai contratar outro estagiário. Então, deem chance, sabe? Conheçam o programa, abram as portas para essa juventude que está louca querendo trabalhar, querendo contribuir e muitas vezes não sabe como. E para os jovens, procurem, se não o nosso site, nosso é o sbet.org.br, tem lá na abinha de cima, cadastre seu currículo. Tem várias entidades que estão aí para dar apoio para vocês, que estão de portas abertas e cada vez mais buscando vagas para poder atender. Então, procura a gente, tanto a empresa quanto o jovem. A gente vai estar de porta aberta esperando todo mundo. Legal. E como temos ainda 3 minutos, né, como é que você vê essa questão do futuro do trabalho? Aí já é uma questão mais de visão, de estudo, né? Porque o autor do livro aqui, ele fala os robôs e o futuro do emprego. Né? Aquela pessoa que está sempre buscando um emprego. Né? E tem a questão do trabalho, o teletrabalho, o home office. Como é que você tem percebido, né, ou pode, de repente, fazer alguns comentários sobre a questão do trabalho? Porque muita gente ainda vai atrás de emprego, né? Especificamente emprego. Emprego não existe mais. Alguma vez eu acho que eu nunca tive um emprego na vida, eu sempre tive trabalho. Então, se alguém já teve emprego, parabéns. Eu acho que quando você deu uma pequena congelada, vai retornar. Congelou aí a nossa amiga Mônica. Né? Hoje, quinta-feira, dia 24/9, né? A telinha está congelada. Falando... Deu uma pequena congelada. Isso, temos 2 minutos aí. Eu já ia fazer o final da live aqui. 2 minutos. Não. Então, eu não acredito em emprego. Eu acredito no trabalho, porque o trabalho te desenvolve, o trabalho te dignifica, o trabalho te faz crescer. E com relação ao emprego, quem pensa em emprego está muito errado. Com relação à questão dos robôs, né? Outro dia eu até escutei, no futuro a gente não vai ter mais metade da mão de obra que tem. Tem coisa que o robô nunca vai poder substituir. O famoso carinho. Meus clientes falam muito comigo assim, ai, Mônica, é tão bom falar contigo. Isso eles nunca vão fazer com o robô. Então eu estou garantida pelo menos uns 20 anos. Então... Tamo juntos, né? Hashtag tamo juntos. Né? Ninguém vai poder fazer uma live dessa forma, né? Então esse é o ponto. Exato. Mônica, muito obrigado por você estar conosco aqui. Né? Você tem aqui sinal verde, não tem sinal amarelo nem vermelho, pode entrar em contato a hora que você quiser. Né? Falamos hoje sobre o desafio da conquista do primeiro emprego com @monica.moura.carneiro. Quem quiser ainda pode fazer um print de tela e compartilhar. E @Sérgio Taldo. Daqui a alguns minutos, né, um minutinho ou 2, a nossa live estará disponível. E em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos sim. Minha gratidão. E para nossa amiga Leila, né? Um grande beijo aí. Para todos que estiveram conosco, para o meu amigo Márcio Campos também. Estamos juntos e você tendo disposição, vamos fazer outras lives aí, ó. Estamos aí com 27 segundos, daqui a pouco está encerrando. Estou à sua disposição. Eu acho que é um programa que vale a pena cada vez ser mais
discutido, lembrado, apoiado. E essa é a nossa função, é apoiar o que dá certo, apoiar o que é bom para todo mundo. É isso aí. 10 segundos aí. Até a próxima. Leila saindo também. Grande Leila, um grande abraço.